Graças, paz, querido. Então, louvor aqui, ó. Boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem? Boa noite para todos. Tia Neide, Duda, Sandrinha, Marcia Andrade, Tia Mira, Renatinha, Pati, Cadu, sejam todos bem-vindos. Pastor Jorge, Tia Sandra. Graças e a Tia Deus. Mira também por aí. Todos bem-vindos, né? Pastor Regininha. Angélica, Regina. Serginho, Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma noite abençoada, tá? Nós já vamos começar orando e vamos começar a palavra de hoje, dando continuidade a algo que Deus tem colocado, tem posto no nosso coração. Feche os seus olhos aí, aonde você estiver, no seu sofá, na sua sala, na sua cama, né? Com o seu celular, seu tablet, não sei o que você estiver utilizando, mas eu quero... Feche seus olhos. Agradeça a Deus pelo fôlego de vida, porque você está vivo, querido. Você está de pé. Deus tem preservado a tua vida, Deus tem preservado a nossa família. A igreja do Senhor tem sido preservada nesse tempo. Então feche seus olhos, curva a sua cabeça. Espírito Santo, te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos porque estamos vivos, porque estamos, Senhor Jesus, de pé. Estamos, Senhor, na tua casa e agora nesse exato momento nós estamos, Senhor, realizando o culto da imersão, que a tua palavra possa ser pregada, que, Senhor Jesus, corações sejam alcançados, famílias sejam tocadas, que nesse exato momento nenhuma circunstância adversa venha nos tirar do foco que é a tua palavra. Queremos te ouvir, queremos sentir, queremos, Senhor Jesus, receber algo nessa hora. Que nessa noite esse alimento, a palavra venha nutrir e fortalecer a nossa vida espiritual e venha nos dar um destino, nos dar um direcionamento. Se existem algumas pessoas que estão com dúvida, que estão com medo, que estão sofrendo de ansiedade, de depressão, que elas sejam alcançadas, que elas sejam libertas pela tua palavra, que elas sejam restauradas pela tua palavra, porque a bênção da igreja passa pela tua palavra, tudo vem de ti. O homem não tem nada para oferecer, somente a ti tem para nos dar, para, Senhor, nos consolar, para nos restaurar, tudo que precisamos, Senhor, vem de ti. Então fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Deus, amém. Bem, querido, quero convidar você aí onde você estiver, pega a sua Bíblia. Tia Leila, Tá. Kátia, Opa. a paz. Kátia, manda um abraço pro meu amigo Fernando, tá? Renata Porto, Deus abençoe, graças a Deus. Você já pegou a sua Bíblia? Dando continuidade à imersão que estamos realizando nesse finalzinho de junho e começando hoje a primeira quinta de julho, né? Isso. Primeira quinta de julho, quero convidar você lá no livro de Juízes. Juízes capítulo 4. Juízes capítulo 4. Pega a sua Bíblia aí, Juízes capítulo 4. Agradecer, você está olhando assim, poxa, a pastora Lidiane está aqui, onde estão as crianças, né? Um está na sala, vendo televisão com o avô, e o outro está no colo da avó. Então agradeço, né, que está nos ajudando nesse período, um período de bênção. Você já pegou a tua Bíblia aí? Eu estou usando a versão hoje King James, tá? A King James atualizada. Seja a tua Bíblia papel, sua Bíblia virtual, ou a sua Bíblia, ou qualquer outra ferramenta que você use. Graças a Deus pela sua vida, tia Solange. Seja bem-vinda. Eu quero convidar você a compartilhar conosco, tá? É muito conhecida essa história, mas hoje eu tenho algo para compartilhar com você. Nós temos algo para compartilhar, aquilo que Deus colocou no nosso coração sobre a tua vida. A partir do verso 1. E os filhos de Israel fizeram novamente o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. Vou repetir. E os filhos de Israel fizeram novamente, tá, o mal aos olhos do Senhor, quando Eude morreu. E o Senhor os vendeu à mão de Jabim, rei de Canaã, que reinou em Azor. O capitão de seu exército era Sísera, que habitava em Arosete dos gentios. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, pois ele tinha 900 carruagens de ferro por 20 anos e oprimiu poderosamente os filhos de Israel. Débora, uma profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Amém, queridos? Essa palavra, quando Deus nos deu, eu peço até desculpa aos irmãos,
mas essa palavra que Deus nos deu é algo muito específico para esse tempo. Nós estamos aprendendo sobre o período dos juízes, já falamos sobre Jefté, já falamos sobre Gideão, já falamos sobre Sansão, né? E agora, logo no início, por que, pastor, o senhor não fez cronologicamente? Não foi esse o direcionamento que Deus nos deu. Nós estamos já iniciando, já começamos e deixamos Débora para o final. Existe um mistério muito específico, algo de Deus que eu quero compartilhar com você nessa hora. E aí eu não vou puxar sardinha só para as mulheres, não. Tá? É para todo mundo, seja mulher, seja homem. Eu quero falar com você que acha que você não foi chamado para fazer algo grande. Eu quero falar com você que acha que você não é capaz, ou você que acha que Deus nunca vai te usar como usa a irmãzinha ou como usa o irmãozinho. Eu vou falar para você algo que Deus já tem batido nos nossos corações e nós falamos no culto de domingo. Deus, ele não trabalha com a lógica humana. Deus, ele não trabalha com a lógica humana. Então, simplesmente, o período que está fazendo, está declarando aqui, à luz da Bíblia, é o período dos juízes, né? Foi um momento histórico. Quando eu falo de um momento histórico, é um momento que, se você nunca leu o livro de Juízes, eu quero te incentivar a ler o livro de Juízes. Vem assim, ó, o Pentateuco. Após o Pentateuco, Lemuel. Ô, filhão, tudo bem? Deus abençoe tua life, queridão. Amamos você. E quando eu falo de livro de Juízes, vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí vem Josué. De Josué vem Juízes. Então é um livro muito gostoso, é um livro histórico que traz uma mensagem muito marcante que nós precisamos aplicar nos dias de hoje. E o que acontece? Simplesmente foi um período de transição, como vocês já sabem, período de transição o livro de Juízes. E Débora, uma mulher que aos olhos naturais, a mulher naquela época ela não tinha tanto poder na sociedade, a mulher naquela época não tinha tanta liberdade, né? Verdade. A mulher naquela época, ela não era vista da mesma forma como é o homem. E eu ainda peguei quando eu aceitei a Jesus, juntamente com a minha família, nós pegamos aquela época que só podia ser pastor quem fosse homem. A liderança sempre estava, as rédeas sempre estavam nas mãos dos homens, né, o governo. Só que graças a Deus, Deus abriu os olhos e à luz da Bíblia, Deus chama quem quer, Deus usa quem Ele quer e Deus tem um propósito específico para algo, principalmente nesse tempo de hoje. E a Bíblia nos fala que Débora, ela além de viver essa época, anos de lutas até chegar à terra prometida, os israelitas, o povo de Deus, os israelitas abandonaram o Deus de seus pais, né? Por que eu estou falando isso para você poder entender por que no capítulo 4, Deus coloca o povo de Israel na mão de Jabim. Por que no capítulo 4, Deus chega e entrega ao povo dele? Não que Deus seja um Deus vingativo, um Deus injusto, pelo contrário, Deus é justo. E a palavra do Senhor nos diz que naquela época, os israelitas abandonaram o Deus de seus pais, né? O Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Isso que eu estou falando para vocês, vocês podem ler no livro de Juízes, capítulo 2, verso 10. É importante a gente também lembrar que, para entender o contexto de como chegou a adoração a outros deuses, quando Josué morreu, Moisés, Josué, eles tinham todo o cuidado que era dado por Deus para que eles não se misturassem com outros povos, para que eles vivessem ali somente eles, para que eles não se misturassem. Não que eles não viessem conviver em sociedade. Em sociedade. Eles conviviam em sociedade, mas ali só podia morar pessoas deles, os israelitas. E quando Josué veio a falecer, eles permitiram que os cananeus, que o povo cananeus passassem a viver, a conviver, a morar, a transitar. E com isso, a prática dos cananeus, eles trouxeram junto com eles. Então acabou tendo contaminação do povo. E através dessa contaminação é que acarretou a adoração a outros deuses. E com isso os pecados e a condenação de Deus. O povo acabou se afastando, né? O povo acabou se afastando do Deus, do nosso Deus que tirou o povo do Egito. E aí eu abro um parêntese, querido. Não estou falando que nós
não podemos viver em sociedade, nós devemos viver em sociedade. Mas Deus, ele é ciumento. A palavra de Deus deixa bem clara, Deus, ele é ciumento. A tal ponto aonde ele nos ensina que a luz, ela não combina com as trevas. E se você pegar o Velho Testamento e o Novo Testamento, Deus em todo momento, ele nos mostra que ele divide, ele gosta de separar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que vem do Pai e o que não vem do Pai. E eu quero te dar uma boa notícia nessa hora. Você, a tua família são de Deus. E se tem alguém na tua casa que ainda não conhece a Jesus Cristo, se tem alguém na tua família que ainda não se rendeu a Jesus, não se preocupe, porque Deus vai trazer no tempo certo. Deus já tem propósito, Deus já tem sonhos, Deus já tem projeto nos seus familiares que ainda não conhecem Jesus. Ele não te salvou, ele não te escolheu à toa, tem propósito nisso, lembre isso. E pegando o que a pastora falou, o fato do povo, com a morte de Josué, ter dividido o seu coração, né? Ter aceito outras companhias, sentou à roda dos escarnecedores, está lá no livro de Salmos, bem-aventurado o homem que não se assenta. Quando ele tomou essa postura, simplesmente eles provocaram a ira do Senhor. Simplesmente provocou a ira, ou seja, Deus, conforme a pastora falou, Deus, ele é um Deus, o nosso Deus é um Deus intencional. Quando nós provocamos a ira do Senhor, há consequências. E uma dessas consequências, está lá em Juízes 2,14, Deus entregou o povo dele na mão dos inimigos. Deus, ele entregou o povo dele na mão dos inimigos. E quando chegou na mão dos inimigos, chegou até Jabim. Só para você poder entender, sabe quantos anos o povo padeceu nas mãos do inimigo? 20 anos. Eu estou falando de 20 anos. Muito tempo. Subjugado durante 20 anos. O povo que Deus livrou da terra prometida. O povo que passou. O povo que simplesmente, Senhor, eu estou com fome. Aí uma nave vinha do céu. Deus enviou as codornizes. O povo que tinha coluna de fogo, a nuvem de glória. Tudo isso pelo fato de ter dividido o coração. Ele simplesmente, como consequência, ele sofreu o peso da ira do Pai. Então guarda o que eu vou falar para você nessa hora. O livro de Juízes é um livro que nos mostra que não adianta. Deus sempre levanta pessoas para poder dar destino, para poder orientar o seu povo. Entenda. O seu povo, não só o seu povo, mas as nações. Mas agora eu quero falar profeticamente. Você, varão, você, varoa, foi levantada por Deus para dar destino a uma nação. A tua família é uma nação. A tua casa é uma nação. Os seus filhos são nação. Nação de Deus é nação. Amém, pastor? Amém. É nação. Então nós precisamos entender que se nós precisamos de unção de sabedoria, como fala o pastor Manuel, unção de inteligência, para poder dar destino, dar direcionamento à nossa nação, a nação que Deus colocou na nossa mão. A nação que Deus colocou na nossa mão são os nossos filhos, a nossa esposa, o marido. Deus colocou essa nação na tua mão, querido. Então você tem a responsabilidade, lindinho e lindinha de Jesus. Você tem essa responsabilidade, eu estou falando com o príncipe e princesa do Pai, de dar destino, de dar direcionamento a essas famílias, a essa nação. Como é que você entenda isso que eu estou falando nesse exato momento. Se eu não sei governar minha casa, como é que eu vou governar a casa de Deus? Se eu não consigo dar destino para os meus, como é que eu vou dar destino para as ovelhas que não são minhas? As ovelhas são de Deus, você está entendendo isso? Então simplesmente o livro de Juízes nos mostra a importância de valorizarmos as pessoas que foram levantadas por Deus para guiar, para doutrinar, aconselhar a outras nações, a outras famílias, a outras pessoas, né? Só que mesmo mediante a ira do Senhor, mesmo Deus tendo Deus, o soberano Deus, paz Alessandro, e aí primo, Deus abençoe, seja bem-vinda Sandra, Amanda, Deus abençoe Zenate,
Só que mesmo em prol disso tudo, Deus pega o povo, tá? E lhe dá uma outra oportunidade. Sempre que os filhos de Israel clamavam ao Senhor, o Senhor levantava juízes para libertar o povo da mão dos inimigos, da mão dos opressores. Isso daí é bênção de Deus. Você é povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Se nós orarmos com um propósito genuíno, com o coração voltado totalmente para Deus, Deus irá levantar juízes, homens, mulheres capazes de disciplinar, de guiar e de libertar o povo da mão dos opressores. O que te oprime nessa noite? O que te oprime é o que? A política, a economia, o que te oprime é a pandemia. Vamos orar juntos para que Deus levante homens, para que Deus levante mulheres, para libertar o povo da opressão, o povo para tirar o povo do cativeiro, porque Deus tem propósito em todas as pessoas que são levantadas e erguidas por Ele nessa geração. Amém. E a palavra de Deus também vai dizer que enquanto esses homens, os juízes, eram levantados, esses homens estavam ali liderando esse povo, Deus livrava sempre eles das mãos dos inimigos. Então, quando a gente está debaixo de uma liderança, quando a gente está debaixo de uma ordem do Senhor, através da vida de homens e mulheres levantados por Deus, nós temos uma cobertura espiritual, nós temos uma cobertura onde nada vai nos derrubar. Não que nada venha nos afligir. Virão aflições, mas nós estaremos sempre ali, fortalecidos no Espírito Santo de Deus, através da vida desses homens e dessas mulheres. Justamente, e principalmente, que eu sei que você já ouviu essa história. Eu sei que você já ouviu falar de Débora. Porque foram nessas circunstâncias que Deus levantou a Débora. Aí eu quero chegar nessa circunstância, é que Deus te levantou, Márcia, é que Deus te levantou, Sandra, é que Deus te levantou, Patrícia, é que Deus te levanta, Amanda, Solange, Leila, Alessandro, Lemuel. É nessas circunstâncias, Angélica, que Deus levanta pessoas, não só mulheres, não só homens, que Deus levanta corações, vidas, para poder livrar o povo, porque foi dessa forma e nesse momento que Deus levantou Débora, porque o clamor do povo chegou a ele. Da mesma forma que o clamor do povo chegou até Deus e Deus levantou Moisés. Deus, nesse momento, o clamor do povo está chegando. E Deus tem levantado pastores. Deus tem levantado pastoras. Deus tem levantado ministros. Deus tem levantado a tua vida como referência. A tua vida como exemplo. Palavra de Deus. A tua vida como porto seguro para muitos. Entenda que a tua família, ela está blindada por Deus. Mas, pastor, a conta é muito grande. Pastor, é muita dor, é muito sofrimento, é muita frustração, é muita decepção. Não reclama, querido, não reclama, querida, porque é um tempo onde Deus levantou a tua vida para abençoar a outros. O teu telefone vai tocar. Mensagens vão chegar pedindo ajuda e oração. Sabe o que isso significa? Significa que a mesma coisa que ocorreu no passado, Deus estava fazendo de novo. Um momento onde o povo ficou desesperado. Deus está levantando pessoas com quem ele possa contar. Deus está procurando, como diz a diaconisa Sandra, titia querida, Deus está procurando pessoas que possam tapar a brecha. Deus pode contar contigo, querido. Deus olhou e contou com Débora, uma mulher. Uma mulher onde muita gente não é, poxa, assim, assado. Sim, mas foi uma mulher que Deus levantou. Isso que eu estou falando para você, vamos provar biblicamente? Abre a tua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 11. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 a 11. E aí, por favor, pastora. Mas antes, só lembrar que foi forte, né? Foi de surpresa. Só lembrar que o povo de Israel, ele estava sendo oprimido por Jabim. Sim. Cruelmente. Jabim era o rei de Canaã. Ele estava sendo oprimido. E não foi durante 1 ano, 2 anos, 5 anos. Tem alguém te oprimindo aí, querido? Pô, pastor, já estou há 10 anos. Durante 20 anos o povo estava sendo oprimido. Mas olha aí, vou provar biblicamente para você
A questão do chamado, a questão do que quando Deus levanta alguém, é para que os frutos que ele dá, os frutos vão permanecer. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 7 a 11. Lê, por favor. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, ao bem de todos. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento, a outro, variedades de língua, a outros, interpretações de línguas. Todas essas coisas, porém, serão realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele distribui a cada um como quer. Tudo vai ser realizado pelo único e pelo mesmo Espírito, e ele distribui a cada um como quer. Ele distribui a cada um. Então eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Deus distribuiu algo para você. Deus distribuiu algo em você. Algo que eu fui abençoado por intermédio do André, né? André Souza, homem de Deus. E eu recebi, e Deus colocou essa palavra sempre no meu coração, e a gente tem liberado. Eu amo o que você tem, eu amo o que você carrega, sabe por quê? Deus colocou algo especial dentro de você. Deus, na sua onisciência, colocou algo especial dentro de Débora. O que eu entendo? Que Débora, ela era uma mulher simples, porém ela tinha intimidade com o Senhor. Ela tinha um dom espiritual. E quando Deus coloca algo dentro, eu estou falando que Deus coloca algo dentro. Vou repetir, quando Deus coloca algo dentro, é porque Ele quer fazer coisas grandes. Então dá um glória a Deus aí onde você estiver, querido. Porque Deus colocou algo dentro de você. Existe algo dentro de você. O Espírito Santo habita. Eu vou para o Pai, mas agora eu deixo algo dentro. Deus colocou algo dentro de você porque Ele tem propósito, Ele tem intenção, Ele tem sonhos, e ninguém vai frustrar os sonhos de Deus de fazer coisas grandes através de você. Por isso Ele colocou algo dentro. Então entenda, quando vier o dia mau, quando vier a má notícia, lembra do que Deus colocou dentro de você, porque se Deus colocou algo dentro de você, é porque Ele acredita no teu potencial, Ele acredita no teu caráter, Ele acredita em você. Por isso Ele colocou algo dentro de você. Deus abençoe tua vida, tia Cleia, Sérgio Monteiro, paz. E nós precisamos entender, sabe, irmãos, sobre o exército de Jabim. Jabim era sinistro, era terrível, querido. Ele tinha um exército, tá? Um exército mais poderoso da situação. Ele tinha muitos carros de guerra, e o braço direito de Jabim era Sísera. Sísera, que era o comandante cruel. Querido, por onde Sísera passava, ele tacava o terror. Sísera tacava o terror e espalhava pânico. Tacava o terror e espalhava pânico. Ou seja, a fama de Sísera percorria da mesma forma demais que o Boticário, né? É o boca a boca. É o boca a boca. Ih, rapaz, lá vem Sísera, é sinistro. Ih, não. É brabo. Porque ele tinha um exército muito poderoso, muito forte. A palavra do Senhor de Deus diz que eram 900 carros. 900 carros de ferro. Carros de ferro. Querido, naquela época, era como se fosse um tanque blindado. E o povo de Israel não era um povo apto na guerra, como comparado ao exército de Jabim, do rei Jabim. E nós precisamos entender que isso tudo pesava quando você ouvia que do comandante Sísera. Por quê? Sísera, ele traz terror, ele gera pânico, e era um povo que a religião, a cultura cananeia, era uma cultura cruel. A cultura cananeia da época era uma cultura cruel. Como assim, pastor? Uma cultura cruel. Era uma cultura que visava sacrifício. Era uma cultura que esses sacrifícios eram sacrifícios de crianças. Pensa em sacrifícios infantis. Era uma cultura que apontava também para a prostituição, principalmente nos templos que eles faziam. A cultura cananeia era uma cultura muito
muito delicada, era uma cultura muito, digamos assim, demoníaca, era uma cultura ruim. O povo permitiu que entrasse. E o povo permitiu que isso entrasse. Abriu uma porta, uma brecha para o inimigo fazer a festa. Ou seja, querido, e aí eu já abro uma janela. Cuidado com o que você permite que entre na tua vida. Não é uma musiquinha... Poxa, uma musiquinha bonitinha, uma roupinha bonitinha, é uma tatuagem, é isso, é aquilo, tal. Eu não tô aqui para falar de doutrina não, querido, mas eu quero te dar uma palavra de Deus nessa noite. Eu quero ser bênção de Deus na tua vida, assim como você tem sido para a nossa vida e para a nossa igreja. Cuidado com que entra dentro da tua casa, porque quando você abre uma porta, entrou. Para tirar, é brabo. E no início pode vir até em pele de cordeiro, mas depois se revela e já é tarde. O povo ficou 20 anos subjugado, não conseguiu voltar atrás e expulsar o povo de dentro da própria terra. Pastora, esse terror de pânico, terror de sacrifícios de criança, durou durante 20 anos. Pensa nisso, querido. Por quê? Porque o povo abriu uma porta. Não, pastor, o povo não abriu a porta. O senhor falou no início que foi Deus que botou o povo. Não, Deus colocou o povo, entregou o povo na mão dos inimigos porque o povo abriu uma porta. A situação que você se encontra hoje, antes de você criticar e reclamar a situação, pensa se uma porta não foi aberta lá atrás. Pensa se uma porta de companhia, uma porta de traição, uma porta de compartilhamento daquilo que não é de Deus. Pensa, tá vendo, uma porta que aquilo que você está vendo, vê se essa porta está nutrindo a tua vida. E abriu, querido. E eu vou falar para você, quando a brecha abre, Deus levanta reparadores de brecha. Se prepare e pega essa palavra, você é um reparador de brecha. Se na tua família alguém abriu a brecha, você vai reparar essa brecha em nome de Jesus. Se no teu casamento alguém abriu, eu não estou aqui para criticar porque não existe casamento perfeito, mas Deus vai levantar a tua vida hoje com mão forte para tapar a brecha que foi aberta. Se no meio dos teus filhos a brecha se abriu e você não tem força, ei, Deus está falando, hein? Não tem força para poder tapar a brecha, Deus vai levantar mulheres e homens como Débora para te dar a direção certa para a brecha ser tapada. E a brecha será tapada, porque no lugar da vergonha haverá dupla honra. Não sou eu que falo, é a Bíblia. No lugar da vergonha haverá dupla honra sobre a tua vida, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, querido. Vai haver a bênção de Deus. E nós precisamos entender que no meio desse contexto todo, no meio de tanto sofrimento, 20 anos sendo maltratado o povo, Deus chama Débora e chega e fala assim, agora chegou o momento. E aí eu vou falar profeticamente, hein? Deus tem levantado mulheres nessa terra, mulheres como Débora, para serem bocas de Deus, para abençoarem e entregarem um recado de Deus para Baraque. Existem Déboras aí, existem Déboras nos assistindo, existem Déboras aí ainda vivas e de pé, mas existem Baraques que estão aguardando o chamado de Débora. Existem Baraques que estão aguardando o chamado de Débora. Talvez você seja uma Débora e talvez o seu marido seja um Baraque. Então se prepara. A brecha vai ser tapada e o chamado vai ocorrer em nome de Jesus. Nós precisamos entender por que o pastor falou de Baraque. Porque num determinado momento Deus chama a Débora e fala assim, ó, o momento é agora. Ei, o momento é agora. No momento de crise, é semelhante a esse momento. Sim. No momento de caos, no momento de guerra, no momento que está todo mundo apertado, desesperado, com medo. O povo de Israel tinha medo até de ir às ruas. O povo de Israel tinha medo de simplesmente as plantações. O povo estava amedrontado. É semelhante àquilo que estamos vivendo hoje. No momento de medo, no momento da circunstância diversa, Deus chega para Débora e fala, chama Baraque. Chama Baraque. E Débora chamou a Baraque, um guerreiro, querido. Um guerreiro. E chegou para Baraque, está lá em Juízes 4,
do verso 6 ao verso 7. Chegou para Balaque e falou assim: Balaque, o negócio é o seguinte, a vitória vai vir. Deus vai usar a tua vida como flecha. Minha sogra falou, né? Nós somos flecha, mas quem puxa a flecha é o Pai. Deus vai usar a tua vida como flecha. Para que não fique nas nossas palavras, leia, por favor, pastora. Juízes 4, versos 6 e 7. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Prossegue? Prossegue até o 6 e 7. Esse é o 7. Então dá uma pausa aí. Nós precisamos entender que quando Balaque recebeu a notícia, as pernas tremeram. Sim. Pô, Deus já... A gente está sendo subjugado, massacrado, aterrorizado, com um exército poderoso por 20 anos. Por 20 anos. E Deus está me chamando, mandando reunir o povo para poder descer a lenha, para poder virar, para poder mudar a estação, para poder mudar o cenário. Deus escolheu a mim. Aí quando eu falo isso, tem muita gente que critica a atitude de Balaque. Vamos defender Balaque um pouco, né? Tem gente que critica porque Balaque chegou e falou assim: eu vou, mas eu só vou, Débora, se você for comigo. Tá? É bíblico, é bíblico. Eu vou só se você for comigo. Nós precisamos entender que isso não significa que Balaque não tinha fé. Tá? Eu vou falar porque é didático. Nós precisamos entender que isso não significa que Balaque não tinha fé. Às vezes, nós precisamos ter a mente de Deus e olhar com os olhos de Deus, porque existem pessoas, ainda nos dias de hoje, que têm fé, mas precisam de algo palpável para poder prosseguir. Ainda nos dias de hoje, existem pessoas que têm fé, mas precisam de algo palpável para poder prosseguir, para poder avançar. O medo dá essa necessidade, né? Por quê? Mas pastor, a pessoa quando tem medo, a pessoa não confia em Deus. Não, fala isso não, querido. Nós precisamos entender, primeira coisa, só um que é digno de julgar. Só ele pode julgar, só o justo juiz, o nome dele é o Senhor. Mas o medo, ele bloqueia. É um agente bloqueador, né? Por exemplo, se você perguntar assim: pastor, o senhor tem medo? Eu tenho medo de altura. Pasmem vocês ou não, eu tenho medo de lagartixa. Lagartixa, misericórdia. Bloqueia literalmente, bloqueia. trava. Eu fico, paralisa. Querido, eu vejo uma lagartixa, eu pá! É desse jeito, né? Gostou do pá? Eu fico parado. Porque o medo é um agente bloqueador. Paralisador. E principalmente, isso eu estou falando de um bicho simples, pequeno, simples. Agora vamos imaginar o cenário. Eu tenho um povo que está sendo subjugado por um outro povo, aonde pessoas estão padecendo, e eu recebo a notícia que Deus vai usar a minha vida para poder mudar esse cenário. O medo vem, parou. Foi o agente bloqueador, ele bloqueou o pensamento, bloqueou a vida, bloqueou a visão de Balaque. Isso acontece com qualquer um, independente de tempo de igreja, independente de classe social e etnia. Isso pode ocorrer com qualquer um. Pode ocorrer com pastor, sim, com músico, com diácono, com obreiro, com qualquer um. Isso pode vir a ocorrer com ser humano. Nós somos seres humanos. Nós temos a natureza humana também. Mas nós precisamos entender que simplesmente, a palavra do Senhor, Patrícia vai falar que ela também tem medo de lagartixa, amém. Sabrina também tem. Não vai dedurar. Não vou dedurar ninguém não, vou falar também. E tem pastor que também tem, vamos pular essa parte. Mas nós precisamos entender que algo também fez Balaque tomar essa atitude, pastor.
Baraque reconhecia que Débora era uma mensageira de Deus. Baraque reconhecia o que Débora carregava, o mistério. Sabe o que isso significa? Quando eu reconheço o que o meu irmão carrega, eu honro, eu respeito e valorizo o que o meu irmão tem. Eu valorizo o que Deus botou dentro. Lembra do início? Eu valorizo o que Deus pôs dentro. E Baraque, ele reconhecia quem Débora era. Ele reconhecia a intimidade que Débora tinha com Deus. Ele reconhecia a autoridade que Débora tinha, que foi dada por Deus. Porque Débora seguia a Deus, querido. Deus colocou algo dentro da tua vida. E se você segue a Jesus, se você olha só para Jesus, e se você faz o que Jesus te manda, quem vai te honrar é Jesus. E Deus vai se fazer conhecido através da tua vida. Aquilo que o pastor Manuel sempre fala, né? Deus nos torna conhecido. Mas para que Deus nos torne conhecidos, nós temos que deixar Deus ser Deus na nossa vida. E Débora deixava. E naquela época o Espírito só pairava, né? Imagina se o Espírito já... Ô, Jesus! Poxa, que isso? Se tivesse dentro de Débora, imagina o que ela faria. Meu pai. Então entenda. Mas, pastor, tem certeza que Baraque não teve fé? Tenho, querido. Porque se Baraque não tivesse... Se fosse uma atitude de dizer que Baraque não tivesse fé, não tinha tido fé, ele deveria ter pedido para Deus o quê? Senhor, tá bom, tá mandando ir, mas me dá armas. Porque naquela época, o povo não tinha as armas necessárias como o exército de Jabim tinha, 900 carros de ferro. Não se via, a palavra diz que não se via lanças nem escudo. Não se via lanças nem escudo, mas o que Baraque falou? Só vou se tu for comigo, eu preciso de algo palpável. Olha a bênção vendo aí, querido. Sabe quando eu falei no início que Deus está contando com Débora porque tem muito Baraque precisando ouvir o chamado de Débora? É porque tem muito filho de Deus precisando de algo palpável. E isso não é uma crítica, é só um comentário. Porque eu quero ser boca de Deus para você nessa hora. Deus vai usar a tua vida para ser algo palpável para muitos. Muitas famílias terão a sua fé reconstruída através da sua vida. Muitos casamentos terão os seus casamentos reconstruídos através do seu chamado. Muitas crianças terão os seus sonhos restaurados, porque Deus, ele usa as crianças sim. E existem traumas que anulam, que paralisam as crianças, mas muitas crianças terão os seus sonhos restaurados, Deus usando a tua vida. Se eu estiver falando com alguém, dá um glória aí onde você estiver, sabe por quê, querido? Existem pessoas que estão achando que Deus não vai usar, que Deus não vai fazer, que precisa do culto presencial para Deus usar, para Deus fazer. Ledo engano. Deus faz com culto presencial, Deus faz com culto online, Deus faz como Ele quiser e Ele quer e vai fazer. Déboras paradas, se preparem, porque Deus vai usar a tua vida, Débora, para abençoar a muito Baraque que está precisando de algo palpável para poder avançar. Tem muita gente que está com a vida parada. Muita gente que está com a vida parada porque precisa de algo palpável. E o que essa pessoa precisa de algo palpável vem de Deus. Mas Deus colocou algo dentro de você. E Ele vai usar a tua vida para ser algo palpável para essa pessoa poder avançar. Pegou? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O cântico dela, né? Levante-se, Déboras. Jesus. Dando continuidade, querido. Outra coisa, Baraque também reconheceu o valor. Baraque reconheceu o valor que Débora tinha. Isso depois de você ler Hebreus capítulo 11, verso 32 e verso 33, onde fala que... Isso que eu falei com os irmãos, que ele precisava de algo palpável. Hebreus capítulo 11, versos 32 e 33. Só que aí existe algo muito interessante, que Débora chegou e mandou Baraque reunir 10.000 homens da tribo de Zebulon e da tribo de Naftali. E aí eu abro um parêntese. Por que da tribo de Zebulon e por que da tribo de Naftali? Aguenta aí, segura que a gente vai chegar ali. As forças de Israel, querido, quando chegou o momento que Débora falou assim, Baraque, se prepara, porque vai ser agora
que Deus vai colocar Císera agora, Deus vai contigo agora. Eles subiram ao monte, até tá aqui o nome, eu até anotei aqui, o Monte Tabor. É chegado o momento, nesse tempo de finalização ou não de isolamento, não sabemos, nesse momento que estamos vivendo, é chegado o momento da igreja subir o Monte Tabor. A igreja do Senhor precisa subir o Monte Tabor. Porque simplesmente quando as forças de Israel subiram até a montanha, a palavra do Senhor lá no capítulo 5 de Juízes, vai dizer que, deixa claro que quando Císera soube que o povo de Israel, Císera era o comandante, o braço direito de Jabim, do rei Jabim. Quando Císera soube que a força de Israel, que eles tinham reunido 10.000 homens para poder o Monte Tabor, Císera pensou e disse, vai ser molezinha. Vai ser um massacre na certa. Vai ser um massacre. Levanta todo mundo, junta os 900 carros. Císera, o braço direito, ele pensou com a lógica humana, tá? E aí eu vou falar para você, guarda aí, tá? A Márcia tá pedindo para deixar as passagens, né? Hebreus 11, 32, 33. E Juízes, nós estamos lendo agora, Juízes 5, verso 4 e 5. Guarda que eu vou falar para você, que simplesmente Císera pensou, vai ser um massacre, vai ser molezinha, molezinha. O povo de Israel, ele não é apto na guerra, não tem a força bélica que a gente tem. O povo de Israel não tem o pensamento que eu tenho. O povo de Israel não tem a ferramenta que eu tenho. O povo de Israel não tem as habilidades que eu tenho. Bobinho. Aí Císera mandou reunir os 900 carros e simplesmente foi com tudo, querido. Foi com tudo, foi pra cima. Entrou ali no vale, entrou num beco, entrou. E a palavra do Senhor vai dizer que as nossas habilidades, deixa claro, as nossas habilidades sentar à mesa, mas não nos fazem permanecer à mesa. O que nos faz permanecer na mesa do Pai não são as nossas habilidades. Porque a palavra do Senhor vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor Jesus. A tua habilidade pode ser boa, mas a tua habilidade não vai te fazer conquistar, nem vai te fazer avançar. O que vai te fazer conquistar, o que vai te fazer avançar é o grande amor de Deus para com os seus filhos. Amém. Por isso que nós precisamos valorizar o amor. Valorizar o agir de Deus, o agir. Deus está agindo. Querida, a palavra do Senhor vai dizer que simplesmente Císera chegou, olhou o povo de Israel desceu a lenha com 10.000, mas simplesmente a terra começou a tremer. Quando o povo estava descendo, correndo a montanha em direção a campo aberto, indo ao encontro do povo de Císera, que estava fortemente armado com os seus quantos carros, pastora? 900. 900 carros de quê? De ferro, né? Imagina as rodas, devia ter sido o quê? Umas foices, devia ter umas foices nas rodas dos carros para passar e matar. Então, simplesmente, o povo de Israel vindo, acreditando na palavra que uma mulher deu para um homem. Querido, há poder na palavra que sai da tua boca. Há poder na palavra, profeta. Há poder na palavra. Há peso na palavra que sai da tua boca. A palavra do Senhor vai dizer: 10.000 estavam acreditando, crendo na palavra que saiu da boca de uma mulher, no governo que estava na mão de um homem. Há poder na palavra que sai da tua boca em nome de Jesus. Então profetiza cura, profetiza restauração, profetiza mudança de mente, profetiza um tempo novo. Mesmo nesse momento que está tudo parado, o reino está em movimento. Então profetiza coisas novas, que há poder nas nossas palavras. E a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel desceu, vamos com tudo. E veio o povo de Císera, vou matar geral. Simplesmente a terra começou a tremer. A terra começou a tremer, e veio uma forte chuva.
a terra tremendo e a forte chuva, a terra tremendo e uma forte chuva, mas ela foi tão forte, queridos, a Bíblia nos diz que ela foi tão forte, mas tão forte, que o chão se transformou rapidamente num lamaçal. O que significa isso para o povo inimigo? Císara, que tinha 900 carros, serviu de nada. Se a força de Císara estava nos carros, sabe, pastora? Se a força de Císara estava nos carros, e a chuva fez lama e travou os carros, o povo inimigo estava sem força. A força da igreja não está nos carros. A força da igreja não está na bolsa apostólica. A força da igreja está em Deus. A força do corpo de Cristo está no dono da igreja, que é Jesus. Amém. Ô, papai, pode falar, mano. E olha como Deus faz. Naquela época, naquela região, o rio, ele vivia praticamente seco, com águas baixíssimas. E Deus, para favorecer o seu povo, ele fez chover muito, a ponto desse rio inundar. Eita. Para favorecer o povo. Para favorecer o povo. Ou seja, nosso Deus, ele muda estações, épocas, para nos abençoar. Significa que Deus vai fazer algo para favorecer a igreja. E atacou o quê? O que o povo achava, o que Císara achava que era de mais valioso, de mais poderoso para exterminar o povo de Deus, Deus mostrou que aquela arma, aquela ferramenta preparada contra o povo dele não era nada. Meu amado, Deus vai mudar as estações em favor da igreja. Deus vai mudar as estações em favor da igreja dele. Você crê nisso? Você é a igreja de Deus. Eu creio, recebo em nome de Jesus. Só que aí, eu preciso lembrar aquilo que nós falamos no início. Débora mandou ele separar 10 mil de que tribo? Zebulon e Naftali. Mas peraí, não tava chovendo. Só quando começou a guerra veio a chuva. Né? Então eu preciso de pessoas com habilidades corretas, especiais, para lutar nesse tipo de território. Então, quais são os territórios que eu tinha ali? Agora 2. Um território seco e um território molhado. Então eu preciso de pessoas aptas para trabalhar nesse território. Num território molhado, acostumada, e outro para trabalhar num território seco, acostumado. Por isso que Deus falou com Débora, para que Baraque chamasse 10 mil homens da tribo de Zebulon e Naftali. Zebulon era uma tribo que ela estava acostumada a trabalhar na água. E Naftali estava acostumada a trabalhar na terra, no campo. Então o que eu entendo? Que as nossas habilidades que foram dadas por Deus serão utilizadas para benefício de Deus no tempo e na estação certa. Querido, a oportunidade para o teu ministério, para a tua vida, quem vai fazer não é você. Deus vai fazer vai trazer a oportunidade certa, vai trazer a estação certa, o momento certo, para que você use o que ele botou dentro de você. As habilidades que você tem serão utilizadas em vida, não em morte. As habilidades que ele colocou em você é para a glorificação do nome dele em vida, não em morte. Então se prepare, porque Deus está levantando, está chamando a tribo de Zebulon para trabalhar para lutar na água. Está separando a tribo de Naftali para trabalhar no campo. Ou seja, Deus está chamando tribos, pessoas aptas para trabalhar, para guerrear, mesmo no tempo de pandemia que nós estamos. Porque nós estamos em guerra. Estamos em guerra. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades dessa terra. Deus vai usar a tua vida, porque a vitória já foi decretada em nome de Jesus. A gente acaba voltando lá para o início, quando nós falamos que Deus dá dom a cada um para bem comum. Isso, se justamente. Deus me dá o que Deus te dá, não é só para benefício próprio. Hoje, forte, pastor. É mesmo. É para benefício da igreja. Para benefício do corpo. O corpo. Porque um completa o outro. Nós precisamos entender, isso é muito forte, querido. Um completa o outro. O corpo da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo precisa ser ajudado. Sim.
O corpo precisa, até mesmo para você dar a palavra de exortação, você precisa utilizar a forma correta. Porque você vai exortar uma ovelha que não é tua, que é do Pai, que é de Deus. Para você aconselhar, você precisa da forma correta, porque você vai aconselhar pessoas que não são suas, são de Deus. Então entenda, Deus usa o homem para o bem do próprio homem. Um ou outro ajudou. E o outro diz, esforce-te. Um ou outro ajudou. A tribo de Zebulon ajudou a de Naftali ajudou a de Zebulon. Porque o que importava ali não era o bem de um, era o bem do corpo, o bem de todos. O que importa nos dias de hoje... O que importa no dia de hoje não é se a igreja A, B, C, D, não. O que importa não é o nome da igreja. Nós estamos falando da igreja de Cristo. A igreja de Cristo precisa se erguer. A igreja de Cristo não será abalada. E o que está ocorrendo é muita confusão de mente. Tem muita gente que está confusa nesse momento. E simplesmente eu quero liberar a palavra sobre a tua vida. Toda a confusão de mente vai ser dissipada da tua vida pela palavra da verdade. E a palavra da verdade é Cristo. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Ele é a vida. E Ele vai te livrar. Ele vai preservar a igreja dele. A palavra do Senhor vai dizer que nós não seremos envergonhados. O profeta messiânico vai dizer que nós não seremos envergonhados. E a igreja do Senhor não será abalada. Deixa a Císera vir. A Císera pode ter 900 carros, pode ter todo armamento bélico, mas nós temos o Senhor Jesus do nosso lado. Aleluia. Nós temos o Rei dos Reis do nosso lado. Aleluia. Aquele que vem, aquele que nunca perde uma batalha, Ele está do nosso lado, Ele está na nossa casa, Ele está na nossa igreja, Ele está na tua vida, querido. Em nome de Jesus. Então, relaxa. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque o teu trabalho é Descansar. descansar. Esse é o trabalho da igreja. Mas descansar não é relaxar. Nem Descansa. deixar de fazer o possível. Justamente. E dando continuidade, a gente já está terminando, querido. Císera, quando viu aquele cenário, o cenário mudou. O cenário mudou. O momento agora é outro. Císera, quando viu aquilo, ele simplesmente correu. Viu? Só Sabe que- de nada inocente, eu disse. Só que o que acontece? Deus já tinha liberado uma palavra por intermédio de Débora. Ó, tá bom, você quer que eu vá, Baraque? Eu vou. Mas Deus, a honra não vai ser tua. Vai ser de uma mulher. E simplesmente Císera correu. Por quê? Porque o que acontece com os nossos adversários? Eles tramam tudo. Mas quando o negócio começa a dar ruim, ele sai correndo. Vai embora, vai embora. E Císera foi embora. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Císera encontrou uma mulher. E se escondeu. Pediu água. A mulher do leite. E foi cheia do... A mulher, ela tem uma Cheia de artimanha. ela foi cheia de artimanha, ela né? foi envolvendo ele. Ela foi envolvendo para que ele seguro. se sentisse seguro. Envolvendo, não tô falando Não, na área sensual, na área não. sensual não, tá, querido? Eu tô falando que ela foi Pra que ele fazendo se de tal sentisse forma que seguro. Císera se sentisse o quê? Seguro. Protegido. Protegido. Como se ali ninguém fosse um encontrar. Ninguém fosse encontrar aquele ali, ele tem um quê? Um porto seguro. Aguarda que eu vou falar pra você, nenhum inimigo da igreja vai ficar de pé. Nenhum inimigo da igreja vai ficar de pé. Eles se renderão a Jesus Cristo. O povo de Deus, Jesus prevalecerá através da sua igreja. Os filhos de Deus, eles não cairão. E a palavra do Senhor vai dizer que Jael, foi Jael, né? Sim, Jael, Jael. aquela mulher, ela foi, ó, fica aqui, aqui ninguém vai te ver, você tá com sede? Descansa aqui, dorme um pouquinho, vai. Mas Jael, ela sabia de todo aquele contexto, o marido de Jael é uma outra situação, mas Jael sabia de todo aquele contexto. Então a palavra do Senhor vai dizer simplesmente que Jael esperou o momento certo. Pegou uma estaca de madeira, sabe aquela estaca que prendia a barraca? Pegou uma estaca de madeira, pegou um martelo. Císera estava dormindo achando, conseguiu uma aliada. Jael chegou por trás enquanto Císera dormia. A palavra do Senhor vai dizer clara, que foi na sua fronte, ó, aqui, ó. Bem na testa. Bem na testa. Pegou e pum.
mas bateu de uma tal forma que passou o crânio, furou o crânio de Císara. E depois Baraque foi procurando, que ele acabou com o exército de Císara, mas faltava Císara. Baraque chegou, quando encontrou com Jael, Jael falou assim, ó, o homem que você procura tá ali, ó. Ou seja, quem matou a Císara é uma mulher. A glória não foi de Baraque. Mas o que acontece? A palavra de Deus se cumpriu. E simplesmente o rei Jabim, ele nunca se recuperou daquela derrota. Por quê? O melhor exército, o meu braço direito, as melhores, o armamento bélico, o melhor armamento bélico da época. Mas ele não se recuperou. Então se prepara para a notícia que eu vou liberar agora. O inimigo não vai se recuperar. O inimigo não vai aguentar. Porque Deus vai surpreender a tua vida. Deus vai surpreender a te pondo de pé nesse momento de tanta incerteza, em nome de Jesus. As tuas finanças, Deus vai guardar. A tua saúde, Deus vai guardar. Os nossos adversários, eles não prevalecerão. A igreja do Senhor não será abalada. A igreja do Senhor vai permanecer de pé, querida, em nome de Jesus. Já estamos terminando, né? Até a diaconisa Sandra falou. A mulher foi levantada por Deus para ser auxiliadora do homem. A auxiliadora é a que auxilia, ajuda, coopera. Né? Pastor Jorge botou, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Lá em 2 Reis 6,16. Ou seja, você é mulher. Você gosta que mulher tem que estar com a barriga no fogão? Mentira, né, pastor? Mentira, porque hoje cozinhei e fiz, né? Eu falei que eu não ia falar nada. Amados, eu vou falar para vocês. O homem ajuda a sua esposa. Sua esposa ajuda o seu marido. Então entenda, por quê? Porque nós precisamos entender que tanto o homem quanto a mulher foi chamado com um propósito. Um propósito de Deus. E o propósito é para a glorificação do nome do Senhor. Isso tudo, eu contei esse texto todo, porque no final você vai ver que o povo de Deus padeceu durante 20 anos na mão do povo inimigo. Mas depois daquela vitória, foram 40 anos de paz. O dobro. No lugar da vergonha, Deus deu dupla honra. 20 anos de sofrimento. 40 anos de paz. Mas Deus usou a vida de um homem e de uma mulher. Deus, ele pode usar você, mulher. Deus pode usar você, homem. Independe da faixa etária, independe da etnia. Deus, ele está disposto a usar os seus filhos. E o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação de Débora fez com que o povo tivesse 40 anos de paz. A manifestação de Baraque fez com que o povo tivesse 40 anos de paz. A manifestação de Deus através da tua vida vai gerar paz para a tua família. Amém. A manifestação de Deus através da tua vida, mulher, da tua vida, homem, vai gerar paz no seu local de trabalho. Chega de confusão de mente. Chega de crise de ansiedade, chega de crise de depressão. Deus vai se manifestar e quando ele se manifestar, a paz vai habitar na tua família, vai habitar no teu local de trabalho. A paz de Cristo vai habitar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. A gente já está finalizando, mas eu quero orar pela tua vida e pedir para a pastora fazer essa oração. Ela vai estar orando. Vai orar para que Deus nos deu essa palavra, querido, que nós temos que subir ao monte de Tabor. Porque quando o povo subiu naquele monte, o povo teve um ato de fé, sabe, pastor? Sim. O povo acreditou na palavra que foi liberada. Então nós temos que subir, porque Deus já liberou uma palavra de vitória para esse tempo. Nós temos que subir o monte, e quando chegar lá no monte, no momento certo, nós vamos descer cantando vitória, cantando vitória. Mas antes de descer cantando vitória, nós temos que subir, crendo na palavra do Senhor Jesus. Enquanto a pastora estiver orando, você vai fechar os seus olhos. Você vai pedir, Deus, eu quero ser usada como Débora. Eu quero ser usado como Baraque. Eu quero ser um dos 10.000. Eu quero ser aquilo que tu queres. Eu quero, Jesus, eu preciso. Nesse tempo de pandemia, eu preciso que a manifestação de Deus seja feita através da minha vida.
Eu preciso me fortalecer. Eu preciso desenvolver o que eu tenho recebido. Sabe, pastor? Eu tenho me alimentado. Eu estou me alimentando nas lives. Eu estou me alimentando nos cultos. Eu tenho, nos minutos com Deus, eu tenho me alimentado. Mas agora eu preciso pôr em prática. Eu preciso pôr em prática. Porque Deus vai dar a vitória. Usando a tua vida. Usando a tua família. A tua genealogia. Feche seus olhos aí. Olhamos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos apresentamos diante de Ti neste momento, Deus. Espírito Santo de Deus, primeiro nós te pedimos discernimento, Senhor. Discernimento, ó Pai, para nós enxergarmos aquilo, Senhor, que nós estamos permitindo entrar nas nossas vidas. Senhor Jesus, como o teu ungido falou, não devemos sentar à roda dos escarnecedores, Senhor. Então nós te pedimos que neste momento o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos alcançar, Senhor, aquilo que nós temos permitido entrar nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos lares, Senhor. Queremos apenas nos alimentar e nos nutrir do teu Espírito, Senhor Jesus. Que este tempo de isolamento seja um tempo, ó Pai, de busca, Senhor. Busca intensa pelo teu santo nome, pela tua palavra, Senhor, conhecimento, aprofundamento, Senhor Jesus, de ti, Senhor. Que o Senhor seja abundante nas nossas vidas, ó Pai, porque quando a tua presença está em nós, quando o teu Espírito está em nós, Senhor, o medo é lançado fora. O medo, Senhor Jesus, que nos paralisa é jogado por terra e tudo que impede, Senhor, da tua igreja prosseguir é destruído pelo poder que é no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, trabalha na nossa mente, trabalha nesse momento em nossos corações, Senhor, e vai tirando tudo aquilo que vem nos aterrorizar, tudo aquilo que vem nos amedrontar, tudo aquilo que vem nos bloquear, tudo aquilo que vem nos paralisar, Senhor, aquilo que impede de prosseguirmos, Senhor, seja jogado por terra em nome de Jesus neste momento, seja destruído pelo poder que há no teu nome, Senhor. Visita as casas neste momento, visita os corações, Senhor. Trabalha, Senhor Jesus, naquilo que é preciso, ó Pai, para que a tua igreja possa ir adiante, para que a tua igreja possa prosseguir, para que a tua igreja não tenha medo de avançar, para que a tua igreja possa usar as ferramentas que o Senhor colocou na vida e no coração, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, aprender, ó Pai, a administrar, a desenvolver, ó Pai, os dons e ministérios que colocaste em nossas vidas, para bem, Senhor Jesus, não somente de nós, mas para o bem comum, para bem do próximo, para bem, Senhor Jesus, do corpo de Cristo, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, ser Déboras. Levanta Déboras e levanta Baruques dessa geração, ó Pai, para que eles possam ser boca de tuas, ó Pai. Queremos ser bocas de Deus. Queremos, Senhor Jesus, ser boca, Senhor, para trazer vida, para trazer restauração, para trazer esperança, para trazer fortalecimento neste momento onde muitos estão desorientados, onde muitos estão precisando de força, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, ser levantados por Ti, ó Pai, para ser porta-voz de vida, de fé e de esperança, ó Deus. Então vai de encontro à vida de cada um neste momento e trabalha em nós, Senhor Jesus. Transforma-nos, Senhor Jesus, modifica-nos, ó Deus, para que nós possamos ser este instrumento de valor em Tuas mãos, porque não queremos, Senhor Jesus, ficarmos acomodados. Não queremos, Senhor Jesus, viver na mesmice, não queremos viver no casulo, ó Pai. Transformações, queremos ser transformados para sermos usados conforme o Senhor deseja, para que esta geração possa se levantar e glorificar o teu santo nome, para que esta geração possa se levantar e reconhecer que somente tu és o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém. Amém, querido. Glória a Deus pela tua vida. Pegou essa palavra aí em nome de Jesus. Nós estamos finalizando, mas antes vamos orar pelas finanças, pela bênção, pela bolsa apostólica da igreja. Você que, se você puder ofertar, se você puder dizimar, tem um aplicativo, né? Tem o banco da igreja, que é o Banco Santander. Tem os dados bancários que nós colocamos, agência, conta. Quero agradecer mais uma vez aos dízimos, às ofertas. Nós fechamos o mês de junho
Graças a Deus conseguimos honrar com os compromissos. Iniciamos o mês de julho, já realizando trabalhos, ações sociais. E o nome de Deus é glorificado. Amém? Nós contamos com o seu dízimo, contamos com as suas ofertas, para que a obra do Senhor continue sendo feita. E nós temos compromissos a serem honrados. E só lembrar os amados, domingo agora, nós temos o culto, a Escola Bíblica Dominical, 10 horas da manhã com a irmã Patrícia. Eu quero te incentivar a participar. E o nosso culto online. Muita gente tem nos perguntado, pastor, vai voltar o culto presencial? Nós ainda não retornaremos o culto presencial, porém, nós colocamos diante de Deus, né? Estamos fazendo mensurando a possibilidade, um levantamento de retornar o culto presencial na Santa Ceia no dia 12. Mas tem todo o processo a ser feito. Aqueles que fazem parte do grupo de risco não poderão ir, crianças não poderão ir, a sala das crianças vai estar fechada, isolada. Cantina não vai estar funcionando, cantina, cozinha, café não haverá. Pedimos os irmãos que cada um leve a sua própria água, máscara, álcool gel. Estamos vendo a possibilidade de fazer a higienização da igreja, né? Tem que ser feito, vai ser feito em nome de Jesus, mas tudo com ordem e decência. Então vocês serão avisados com bastante antecedência, tá? Eu só peço aos irmãos duas coisas. Orem e fiquem tranquilos, porque nada foge ao controle das mãos de Deus. Amém? E os irmãos confirmarem até o dia 5. Até o dia 5 de julho, os irmãos podem confirmar mandando mensagem pelo zap da pastora, né? Se você, pastor, não tem o zap, manda mensagem inbox pelo Face, tá? Da igreja, ou procura qualquer o contato, as irmãs do grupo das irmãs, os homens do grupo dos homens, e nós estamos fazendo levantamento até o dia 5, e depois vamos passar a notícia para os irmãos. Vamos olhar para as suas finanças e logo em seguida estaremos finalizando. Pega agora, se você já ofertou, já pegou o aplicativo, amém? Se não, coloca a mão no seu coração aí. No momento certo você vai poder ofertar, né? Tá chegando dia 5, dia 25. Nós sabemos de tudo, mas eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Vamos orar pela Bolsa Apostólica das igrejas, não só da nossa, das igrejas, pelos pastores, pelas pastoras em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós abençoamos a Bolsa Apostólica, Senhor, da tua casa. Tu sabes a necessidade, as contas que temos que honrar, os compromissos junto com as concessionárias, as ações sociais que estamos realizando. Tu sabes de tudo, ó Pai. A questão do tudo que estamos planejando, tudo tem que ser comprado. Levanta ajudadores, Senhor. Abençoa a Bolsa Apostólica da tua casa. Juntamente, ó Pai, da nossa igreja, abençoa de todas as igrejas evangélicas. Abençoa, entra com providência, não deixa faltar, Senhor. Abençoa, Senhor, a dispensa dos teus filhos. Abençoa a economia dos teus filhos. Senhor, se tem alguém que está nessa situação do auxílio emergencial que ainda não recebeu, o Senhor entra com providência, move, Senhor Jesus. Nós estamos vendo que o governo já liberou essa questão que haverão umas 2 parcelas da ajuda, Senhor, que vem abençoar o teu povo. Dá, Senhor, uma unção de administração para administrar da forma correta aquilo que o Senhor coloca na mão dos teus filhos. Não deixa faltar, multiplica, Senhor, as finanças, multiplica, Senhor, a alimentação. Senhor, toma conta, ó Pai amado, que nenhuma luz seja cortada, faz o teu povo prosperar, toma conta da saúde pastores dessa terra, dá uma unção de inteligência para os pastores, que os pastores possam guiar as tuas ovelhas da forma correta, que nesse momento onde muitas experiências tivemos, que os pastores, os ministros, as pastoras, homens e mulheres de Deus, não sejamos guiados pela emoção, mas sejamos guiados pela unção do Espírito Santo. Dá destino, dá direcionamento, abençoa cada agência do céu, purifica e santifica, livra, Senhor, o teu povo, ó Pai amado, cobre, Senhor, as nossas famílias, guarda os nossos filhos, cuida dos netos, Senhor, que todos sejam alcançados pelo poder da tua palavra. Se tem alguém enfermo, ó Pai amado, visita os enfermos, visita os leitos hospitalares, toma conta, ó Pai amado, e restaura a saúde daquele que está precisando. Muda a sorte, ó Pai amado, da tua igreja, aqueles que já estão desacreditados pelo médico. O Senhor, tu és o médico dos médicos, quem dá a última palavra é Jesus. Entra com providência, que seja um momento de libertação, momento de salvação, momento de cura, de ferida da alma, de cura interior. Ó Pai, tu és o Abba, tu és o Paizinho, Senhor, tu és Yeshua, e nós clamamos por ti.
Traz à existência uma mudança radical, ó Pai amado. Muda, a começar pela igreja. Restaure o altar caído. Restaure os corações feridos. Restaure os ministérios abalados. Restaure a tua igreja, ó Pai amado. Porque a igreja do Senhor precisa ser fortalecida. Essa nossa súplica, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu amado, Deus abençoe tua vida. Que você tenha aí uma noite abençoada, tá? Não sei se você vai assistir outros cultos, mas que os olhos do Senhor permaneçam sempre sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. E que nada falte, nem nada tire você da graça. Eu estou procurando uma música aqui que eu gosto muito, aqui. Que nada falte, nem nada abale, nenhuma má notícia venha abalar a tua estrutura. Pastor, o senhor Deus tem que rir sempre. Por quê? Porque Deus está do nosso lado, Deus está conosco. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, pastor, é completa, aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força, Em nome de Jesus, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Não se esqueça, somos família, somos igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. E a igreja vitoriosa no Senhor, em uma só voz, diz: Amém. Amém. Desperta, Débora, levante-se, Baraque. Fiquem em paz, Deus abençoe, querido. Deus abençoe, uma noite de paz, uma noite tranquila. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação de vocês. E Amém. Deus continue abençoando. Glória a Deus, hein? Encontrar bastante e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na essa da antiga, hein? Já venceu. E saber que Deus não sabe não, hein? Tô ligado. Sou nova. Profetiza comigo assim, ó. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão e mesquinas no rio tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Ó, a irmã Patrícia pediu para avisar. Obrigado, irmã Patrícia. Dá um pulinho lá no YouTube. Essa palavra da sua vida. Se você não se inscreveu, Igreja Nova Jerusalém Taquara, no YouTube, se inscreve e ativa o sininho. Compartilha, querido. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir do meu tentador. Lembranças do passado vêm, querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que derruba na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente crê na palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou pra trás.